em nossas vidas, sobre todas as tribulações que nós enfrentamos. Fizemos esse momento de oração e o Senhor a todo instante colocava para nós, através das palavras dos nossos irmãos que aqui estavam orando, a vitória, a vitória, a vitória. Portanto, já neste momento deste grupo de oração, nós já podemos aplaudir o Senhor, porque Ele trouxe para nós nessa noite a vitória sobre todas as tribulações. Vamos aplaudir o Senhor? E olha só como Deus é maravilhoso. O tema da pregação é justamente tribulação. A vitória da tribulação em Cristo Jesus. E já neste momento em que nós estamos aqui orando, o Senhor já vai nos trazendo a vitória. Meu irmão, minha irmã, quando a gente pensa em tribulação, quando a gente começa a falar em tribulação, tem um sentimento que é comum a todos nós. Todos nós, ou a maioria de nós, pensamos de uma mesma maneira. É só comigo que acontece. É ou não é? Mas é só na minha casa que isso acontece? Mas parece que tudo acontece comigo? A gente olha para os nossos irmãos do lado e parece que nada acontece com eles, né? E a gente olha e pensa, como diziam os antigos, né? Casa boa, qual que é? Vocês sabem? A do vizinho. Porque se você olha para a casa do vizinho, parece que tudo dá certo. O vizinho conseguiu comprar o carro que eu não consegui. O vizinho tem um casamento feliz que eu não tenho. O vizinho tem um emprego que eu não tenho. O vizinho tem a saúde que eu não tenho. Parece que tudo dá certo para o vizinho, só para o vizinho. O da direita, o da esquerda, não sei, a gente sempre tem um ponto de referência. Eu, se olhar aqui para o meu lado esquerdo, vou enxergar meu irmão Jorge, meu irmãozão, aí de muitas batalhas e de muitas lutas e de muitas vitórias, né, Jorge? Um homem de Deus, um missionário que trabalha arduamente na obra de Deus aqui na comunidade, que não se nega a nenhuma missão. Qualquer dia nós vamos ter que amarrar o Jorge em casa para ele não ir na missão, porque se deixar ele vai em todos, tem mais gente pro Jorge para ir na missão. Mas a gente olha para esse irmão e a gente, pô, um homem abençoado. Nada acontece de errado na vida desse homem, só coisa boa. É assim, irmão? Ontem já tivemos uma aprovação. Acho que os nossos irmãos lá da Web Rádio não ouviram o que você falou, né? Mas o Jorge dizia aqui aos nossos irmãos que nos ouvem aí, por tantos lugares espalhados pelo mundo, vindo da missão, um carro fechou, quase que a gente perdia um missionário, ou dois, três. Ia ser uma baixa boa na comunidade, né? Mas, mesmo o nosso irmão, eu estou usando o Jorge aqui porque ele está do meu lado, né? Mesmo o nosso irmão Jorge, eu olhando para ele, achando que por ele ser um homem tão bom, um homem de Deus, um homem que abraça a obra de Deus, ele não vai ter tribulação. Engano meu. Lá na casa do Jorge também tem enfermidade. Lá na casa do Jorge também tem problema financeiro. De vez em quando, né, irmão? Ou às vezes de vez em sempre. Todos nós estamos sujeitos a tribulações. Por mais que você olhe para a casa do vizinho e enxergue uma casa perfeita, meu irmão, minha irmã, ali também tem tribulação. A tribulação é para todos. Todos nós estamos sujeitos. Vamos pegar a palavra de Deus? 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 18. Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. Todos nós estamos sujeitos
a tribulação. 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 18. Amém? Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isto falei. Também nós cremos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se dia para dia, de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Primeiro Paulo, nessa carta aos Coríntios, vem nos falando da missão, como a gente falava do Jorge, mas eles também tinham a sua missão de proclamar o Evangelho a toda criatura, de levar a palavra de Deus a todo ser humano, e por levar a palavra de Deus e por assumir a missão, também assumiu com ela as cruzes, também assumia com ela as tribulações. Olha como inicia esse trecho que nós lemos: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Por quê? A força desses homens vinha de quem? De Cristo Jesus. Por mais que a gente olhe para o nosso exterior, como diz a palavra, e nós podemos estar a todo instante vivendo uma tribulação e achar até que a casa do vizinho é melhor que a nossa, e nós estamos vivendo por momentos de dores, mas o nosso interior, se tiver Jesus, se tiver o Espírito Santo de Deus dentro da minha casa, da casa de Deus que é o meu coração, eu também vou poder dizer, como Paulo nos disse nesse instante: eu sofro, mas eu não caio. Eu sofro, mas eu permaneço de pé, porque a minha força vem de Deus, vem de Jesus. Por isso só podemos viver e sermos vitoriosos em Cristo, ainda que até o nosso vizinho olhe para nós e não enxergue isso. Mas seremos vitoriosos, vencedores em Cristo, se tivermos em nós o seu Espírito Santo. E como eu dizia, todos nós devemos, passaremos e viveremos em tribulações a todo instante, como nos diz próprio São Paulo aqui. Trazemos sempre
morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O que é isso? Você pode trazer os traços da morte, os traços da tribulação, os traços dos problemas financeiros, os traços dos problemas de saúde, os traços dos problemas de relacionamento. Lá na sua casa pode ir até tudo ruim, tudo mal. Você pode estar desempregado, trazendo em você uma enfermidade incurável, mas você traz em você as marcas da vitória de Cristo, porque olhando para a sua dor, olhando para a sua enfermidade, nós enxergamos as marcas da vitória de Cristo Jesus. Amém. É nas dores que nós enxergamos o Senhor. Nós não podemos, meu irmão e minha irmã, em momento algum, nos tornar felizes por trazer em nós uma enfermidade. Não, não podemos. Nós não podemos nos tornar felizes e demonstrar felicidade em passar por um momento de dificuldade. Não podemos. Mas nós podemos e devemos alegrar o nosso coração por estarmos passando pela provação e na provação poder demonstrar a vitória de Cristo. Eu sempre digo para os meus irmãos de comunidade, sempre digo lá em casa, toda a dificuldade que nós passamos, todos os problemas que nós passamos, não são problemas e não são dificuldades, são oportunidades de milagres, são oportunidades de ver a graça de Deus. Quando eu pego um copo com água, eu já disse isso aqui, bem aqui do meu lado tem um copo com água, quase que eu derrubo. Se eu bebo esse copo, se eu bebo essa água, melhor dizendo, até a metade, eu olho para esse copo, eu posso olhar e dizer, eu tenho um copo meio vazio. Ou eu posso olhar para esse copo e dizer, eu tenho um copo meio cheio. Depende do meu ponto de vista. Se eu olho com os olhos do mundo, eu já tenho metade da água perdida, mas se eu olho com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito Santo, eu ainda tenho metade da água que vai me trazer a saúde, que vai me trazer o sustento. Eu ainda tenho metade. Eu olho com os olhos de positividade, com os olhos de vitória. Se eu estou em Cristo Jesus, eu olho para o meu problema e eu não vejo um problema, mas eu vejo uma vitória. Seja qual for a tribulação, eu vejo uma vitória. Agora a vitória, meu irmão, minha irmã, e a tribulação, toda tribulação tem um motivo, tem uma causa e tem uma consequência. Todas as vezes que nós estivermos em tribulação, nós temos que fazer um exame de consciência. Nós temos que parar e fazer uma avaliação da nossa vida. Por que eu estou passando por isso? Qual o motivo? Às vezes, meu irmão, minha irmã, tem tribulações que nós mesmos trazemos para nós. A parte financeira da nossa vida é um grande exemplo. Às vezes nós vivemos com um salário, ganhamos aí um valor e nós gastamos o dobro todos os meses, ou gastamos a mais. Por quê? Porque a gente não conseguiu dizer não à tentação de comprar, a gente não se planejou. Aí o que vem? A tribulação. Aí o que a gente vai dizer? É o inimigo que quer me derrubar. Fizeram alguma coisa para nós. Quantas vezes, né? Eu já vi pessoas falando assim, fizeram alguma coisa para nós, não é possível, eu não consigo pagar minhas contas. Mas todas as vezes que você passa em frente a uma loja, você vai lá e compra, sem pensar se vai poder pagar, e aí vira uma bola de neve. Muitas tribulações que acontecem na nossa vida são provocadas por nós mesmos. Agora, mesmo essas tribulações, é possível vencer. É preciso gritar a vitória. É possível gritar a vitória. Eu mesmo passei por um momento de tribulação que eu provoquei. Trabalhava numa empresa, tinha um bom salário. De repente, num certo momento, disse:
não, eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso, eu quero ter meu próprio negócio. Fui lá, não perguntei para Deus, não coloquei em oração, fui lá, como se diz por aí, meti as caras e tentei. Não ouvi os apelos da minha família que dizia para eu não fazer isso. Simplesmente meti a cara, eu me basto e fui fazer. O que aconteceu? Me dei mal. Vivi momentos de grande tribulação, porque aí já não vinha dinheiro, aí não conseguia pagar as contas, aquele negócio não dava certo, o nome foi ficando sujo, eu não conseguia mais me reerguer. Eu só fui conseguir me reerguer quando eu voltei para o Senhor, quando eu passei a ouvir a voz de Deus, quando eu comecei tudo de novo, passo a passo. Talvez você esteja passando por um momento desse, de imensa dificuldade financeira. Meu irmão, começa de novo, dá um passo após o outro, como nos diz a palavra, dia após dia. Vamos vencendo dia após dia. Paga uma conta hoje, paga outra amanhã. Vai vencendo, vencendo as dificuldades financeiras. O trabalho, por mais simples que seja, é um trabalho. Se Deus colocou ele na sua vida, louve e glorifique ao Senhor. É uma oportunidade de você ir vencendo. Às vezes a gente pensa no todo. Eu quero vencer, eu tenho uma dívida muito grande, eu quero pagar. Paga uma pequena hoje, paga uma pequena amanhã, e vai vendo se Deus não vai te abençoando. Lá em casa, eu só fui conseguir me reerguer financeiramente depois que eu me casei. Eu e a minha esposa, a gente entrou numa sintonia com Deus e a gente começou a planejar os nossos gastos. Primeira coisa, lá em casa não tem salário dela e salário meu. O salário é nosso, é da nossa família. Se eu tiver o meu e ela tiver o dela e eu ficar desempregado e fico sem nada, eu vou ficar no buraco? Não, nós somos um, casamos para ser um, somos um. Ninguém compra nada sem falar um para o outro. Pode ser uma coisa pequena, a gente liga, olha, estou querendo comprar isso. Dá, pode comprar. Não, vamos esperar. É assim que se faz. Agora, se cada um tem o seu, se cada um faz a sua parte, se não há sintonia entre o casal e Deus, nada vai dar certo realmente. As tribulações financeiras vão continuar. Existe outra maneira e outra tribulação que a gente pode enfrentar e que você pode estar enfrentando nesse momento, que são aquelas tribulações que acontecem na nossa vida para a glória de Deus. Simplesmente para a glória de Deus. Você estava caminhando, estava indo tudo bem, Deus pega e fala, para que as pessoas vejam a minha glória, você passará por uma tribulação. Para que as pessoas me enxerguem, você passará por uma tribulação. Foi o que aconteceu com Jó. Jó não passou por tribulações? Jó tinha tudo, e Deus foi permitindo que ele fosse perdendo tudo, para mostrar que ele era um servo bom e fiel. E as pessoas foram enxergando a mão de Deus em Jó, e Deus mostrou que ele era um servo bom e fiel. Talvez o servo bom e fiel seja você. Deus está permitindo que você esteja passando por essa enfermidade, para que as pessoas vejam em você a força de Deus. E nós temos aqui na comunidade alguns casos de alguns irmãos que estão passando por enfermidade, que não estão podendo talvez nem fazer a sua missão. Mas é nesses irmãos que a comunidade de fidelidade será edificada. É através da tribulação desses irmãos que a nossa comunidade vai estabelecer os seus alicerces. É nas dores deles, e por isso nós glorificamos ao Senhor por cada enfermidade, que nós vamos ver a vitória de Cristo. Muitas vezes acontece a tribulação para a glória de Deus. Outro motivo, Jesus quer nos chamar à santidade. Ele quer nos chamar de volta. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, andou afastado do Senhor, viveu longe, como eu
que eu deixei tudo. E o Senhor permite que uma tribulação venha para que você olhe para Ele novamente. Paulo, que escreveu essa carta, além de toda a tribulação que ele passou, quando ele se tornou cristão, de perseguição, de prisão, de humilhação, além de toda essa tribulação, ele carregava em si um espinho em sua carne. E esse espinho que ele carregava em sua carne o fazia todo instante lembrar do amor de Deus por ele. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, o próprio Paulo vai nos dizer assim: demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse, olha o que o Senhor disse a Paulo e diz a você nesta noite: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, diz Paulo, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Mas ele me disse e diz a cada um de nós nessa noite: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza, meu irmão, é na tribulação, é na dor, é na dificuldade financeira, é nos problemas conjugais, é nas dificuldades da missão, que se mostra a grandeza e a força de Deus, que se revela totalmente na sua vida a força de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. E como Paulo se voltava para o Senhor e se gloriava e agradecia ao Senhor e preferia viver a fraqueza para que se habitasse nele a força de Cristo, nós vamos nesse instante nos lembrar da nossa tribulação. Qual é a tribulação, meu irmão, minha irmã, que você vive nesse momento? Qual é a tribulação, meu irmão, minha irmã, que está acontecendo na sua casa? Você deu um passo em falso? Você cometeu um erro, tomou uma decisão errada e agora está passando por uma dificuldade? Vamos entregar nas mãos do Senhor. Vamos entregar nas mãos do Senhor para que cure o seu interior, para que cure o seu coração e que tire de você essa culpa, para que a cada instante você possa vencer cada dificuldade. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando essa dificuldade, essa tribulação, por conta das pessoas que vivem com você, que não souberam te amar e que não conseguem demonstrar o amor, vamos entregar cada uma delas nas mãos do Senhor nesse instante. Lembra da sua tribulação, dos momentos em que você ficou triste, se entristeceu, dos momentos em que você disse: Senhor, tudo acontece comigo, eu não consigo mais, eu sou fraco, e você começa a murmurar. Entrega para o Senhor nesse instante toda a murmuração, todos os momentos que você reclamou, na tristeza se entregou. Lembre-se, meu irmão, é na fraqueza que se revela totalmente a força do Senhor. Não tenha medo de se revelar fraco, não tenha medo de se revelar necessitado do poder de Deus, porque a fortaleza vem do Espírito Santo de Deus e não é de nós. Nós somos fracos e pequenos,
é eterna. A glória de Deus tem um peso eterno em nossas vidas. É para sempre a glória de Deus. E nós queremos, Senhor, neste instante, recorrer a Ti, recorrer ao Teu nome poderoso. Tu que em tantos momentos, Senhor Jesus, demonstrastes o Teu poder. Tu que demonstrastes o Teu poder curando, libertando tantas as pessoas, Senhor. Tu que estiveste ao lado do Teu filho Davi, nos momentos de dificuldade, nos momentos de perseguição, nos momentos de luta, e a cada luta dava a Ele a vitória, Senhor. Queremos entregar também em Tuas mãos as lutas da nossa vida, as lutas do nosso dia a dia, Senhor, para que, como Davi, possamos ser vitoriosos, Jesus. Na perseguição possamos ser vitoriosos, Senhor. Nas dificuldades possamos ser vitoriosos, Senhor. No espinho, na carne, possamos ser vitoriosos, Jesus. E possamos olhar para Ti e pedir a Tua misericórdia. Vem curar o nosso coração nesta noite, Senhor. Tu que já nos destes a vitória desde o início deste grupo de oração. E essa vitória que alcança não somente os nossos corações, mas todos os irmãos que acompanham este grupo de oração pela Rádio Fidelidade. Visita cada casa, Senhor. Visita cada família, Pai amado, com a Tua vitória. E ensina-nos, Senhor Jesus. Ensina-nos a mostrar a Tua presença em nós, Jesus. E por nós, Senhor Jesus, estenda o Teu poder a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que, olhando para nós, vejam a vitória que somente em Ti encontramos. Vamos, nesse momento, meu irmão, minha irmã, recorrer ao Senhor e clamar o Seu poder em nossa vida. Entregue seu coração ao Senhor nesse instante e deixa Ele te mostrar a vitória que Ele reservou para você nesta noite.